Alterações no sistema de nomeação de peritos através do sistema CAJU, aqui do Tribunal de Justiça do Paraná. Você quer saber um pouco mais acerca disso? Então, me segue aí. Muito bem, gente. Eu recebi contatos de um amigo meu lá de Minas Gerais, tá? Ele atua não só em Minas Gerais, mas ele atua também aqui no Tribunal de Justiça do Paraná. E hoje mesmo recebi um contato de uma aluna minha do meu curso essencial para o perito judicial, tá? Ela assistiu esse curso através do Contabilidade Facilitada. Tá? E ambos estavam com uma dúvida. Tá? Eles receberam nomeações aqui do estado do Paraná, ele recebeu uma nomeação aqui de uma das comarcas de Campo Largo e a minha aluna da comarca de Jaguariaíva. Interessante. Eles receberam através do sistema Caju, ó, tipo assim, ó, você foi nomeado no processo número tal, aceitar ou recusar. Ou seja, qual é o problema? Algo que eu sempre falo para vocês. Não se pode aceitar uma nomeação sem olhar sobre o que se trata o processo. Né? Isso é bastante complicado, tá? Normalmente, as minhas últimas nomeações aqui no estado do Paraná, eu recebia a nomeação, eu entrava no Projut, eu lia a minha intimação lá, começava a correr o meu prazo, e daí o que eu fazia? Eu avaliava todo o processo e apresentava a minha proposta de honorários, tá? Cumprindo o que está determinado lá no parágrafo 2º do artigo 465 do CPC, algo que às vezes não é observado pelos juízes, principalmente lá de Minas Gerais, tá? Nos casos de AJG, muitas vezes eles não deixam o perito apresentar as suas propostas de honorário. Muito bem, voltando ao assunto. Isso é muito complicado, tá? Como que você pode apresentar a sua proposta de honorários sem saber se você está habilitado para aquilo, tá? Por exemplo, eu já recebi nomeações que era a matéria era engenharia civil, era engenharia florestal, fazer agromensuração de uma área rural. Já recebi diversas nomeações em processos que deveria ter sido nomeado um engenheiro. Tem outros casos que eu não lembro assim de cabeça. Esse é o primeiro ponto. De repente você vê lá, fica animado, como essa minha aluna ficou, né? E você aceita a nomeação e depois vai ver, digamos, a demanda é uma encrenca. É uma encrenca para a qual você ainda não está tecnicamente habilitado, certo? Por exemplo, esse meu amigo, ele ainda não conseguiu ler o processo, tá? Ele entrou em contato com essa vara civil lá de Campo Largo, e eles afirmaram para ele, não se preocupe, te nomearam lá pelo Sistema J, mas ainda não está correndo teu prazo, porque você ainda não foi intimado através do Projude. Ou seja, mas eu acho que de repente existe um gap aí, porque quando você lê lá no sistema Caju ou no sistema J do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, você vai ter um prazo de 5 dias. E se você não deu o aceitar ou recusar, teoricamente, naquele sistema, o teu prazo decorreu. De repente, eles já vão te substituir, nomear outro perito. Como aconteceu, por exemplo, no caso dessa minha aluna. Eu consegui baixar os dois processos dela, tá, integralmente. Falei para ela que um deles se refere a um embargos à execução. Ainda não consegui verificar se era apenas um contrato ou às vezes tem uma acumulação de contratos. Por exemplo, a parte renegociou uma dívida aqui e daí não conseguiu pagar, entrou com embargos, dizendo que aquela dívida estava sendo que essa dívida adivinha de outros contratos anteriores, tá? E daí, na verdade, você não vai ter que digamos, periciar apenas um contrato. Às vezes, eu já tive que periciar um que tinha essa sucessão de renovações, eu tive que periciar 8 contratos. 8 contratos.
E já fui nomeado em outros casos que, digamos, tinha um maior número de contratos sucessivos até aquele que foi embargado. É um trabalho que é muito bacana de fazer, mas ele exige um bom conhecimento, uma boa experiência. Senão você não vai apresentar um bom resultado, um bom laudo pericial, ok? A outra nomeação que essa minha aluna recebeu é uma ação bastante comum, tá? É revisão de contrato de conta corrente, ou seja, de cheque especial, cumulada com outros encargos. Eu não verifiquei lá se qual o período de movimentação dessa conta corrente que está em demanda, tá? E nem quantos contratos. Mas também é um trabalho muito legal de fazer. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho. Inclusive, eu tenho o meu curso de revisão de contratos de conta corrente, tenho um e-book de revisão de contratos de cheque especial que está disponível no meu canal do Hotmart, tá? Eu adoro fazer isso, tá? Já faz mais de 11 anos que eu faço isso, mas é um negócio que você tem que ter habilidades. Senão você vai acabar passando para o juiz uma conclusão que está tecnicamente incorreta, tá? Mas falando, por exemplo, essa minha aluna, ela foi nomeada em 2 casos de AJG, tá? Vocês talvez não tenham noção de como funciona a AJG, Assistência Judiciária Gratuita. Aí eu convido vocês a acessarem. Vai estar aqui na descrição desse vídeo o meu curso sobre a AJG. Tá? Ele ficou diversos anos disponibilizados aí nos meus outros canais e agora, tendo em vista que eu vi que tem muita gente que não faz a mínima ideia de como isso funciona, tá? E quais os impactos disso sobre a atividade pericial, eu disponibilizei esse curso gratuitamente aqui no meu canal do YouTube. Beleza? Mas voltando ao valor dos honorários. Tabela da resolução 232/2016 do CNJ, que é a tabela adotada pelo Tribunal de Justiça aqui do Paraná apenas para os casos em que foi concedida a JG para a parte que requereu a prova pericial. Tá? Veja, nos casos de especialidade ciências econômicas e contábeis, os valores originais lá de 2016, eles vão de R$ 300 até R$ 830, dependendo do tipo digamos, de natureza da ação, tá? Por exemplo, o menor, que é R$ 300, é laudo produzido em ações promovidas por servidores contra a União, Estado, municípios, tá? A maior aqui é laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis, tá? Que nesse caso é R$ 830. Mas tem um detalhe, tudo isso você se pretende realmente atuar, desculpa, pretende realmente atuar como perito, você tem que saber isso, tá? Porque se você aceitar a condição de AJG, no final, se a parte que recebeu a AJG ela perder, você vai receber só esses valores, tá? Os quais, atualizados pelo IPCAE até janeiro agora desse ano, tá? Isso está lá num parágrafo da resolução 232 do CNJ, tá? Esses valores, todos os valores ali, valor máximo de todas as especialidades, eles são obrigatoriamente corrigidos em janeiro de cada ano. Por exemplo, esse valor menor aqui de R$ 300, hoje, atualizado pelo IPCAI, ele equivale a R$ 433,11, tá? O maior, ele de R$ 830, ele vale hoje R$ 1.198,26. Isso se o Estado, porque quem paga os honorários nesses casos é o Estado, tá? O Estado ele vai pagar no máximo R$ 433,11 ou 1.100 e pouco, dependendo do tipo de ação. Nesse caso de ações bancárias, tá, que envolvem até 4 contratos, o valor máximo, o original lá, é R$ 370. Se forem mais de 4 contratos, o valor máximo é R$ 630,
que, atualizados pelo IPCA até janeiro desse ano, dá R$ 534,17 e R$ 909,53. Tá? Tem um outro ponto, a resolução 232 do CNJ, e até mesmo a resolução do Tribunal de Justiça que, adotou os valores máximos para as perícias realizadas naquele tribunal, eles colocam lá a possibilidade de majoração dos honorários em até 5 vezes. Tá? Por exemplo, o de 4 ações revisionais envolvendo até 4 negócios bancários, ele vai de 534,16 vai para R$ 2.670,83. O maior aqui, que é de dissolução e liquidação de sociedades, ele vai de 1.198,26, ele vai para 5.991. Mas vejam, é aí, ó, tá tudo bem, eu fugi um pouco dessa questão da nomeação pela Jota, mas é importante vocês saberem, antes de aceitar, principalmente se a nomeação for a Jota, qual é o risco envolvido. De repente você vai prestar vai ter que fazer uma prova técnica gigante que vai te despender um elevado número de horas, né? Para você receber no final. Se não deixarem você, digamos, você receber 5 vezes o valor máximo da tabela, você vai receber 534,17. É complicado, né, gente? É complicado, tá? Então, vocês têm que entender isso. Se lá no final, tá, eu vier receber o valor limitado do Estado, eu vou receber no máximo tanto. Vale a pena? Vale a pena? Veja, eu agora, semana passada, eu recebi um valor a JG de um laudo que eu concluí em 2017. Vejam, são que 5, 6, 7 anos quase. Vai dar 7 anos agora, depois da virada do semestre. É complicado, né, gente? Então, veja, não estou dizendo para vocês não aceitarem a JG, mas vocês, se querem atuar nessa perícia, atuar na perícia judicial, tá? Ou seja, como peritos do juízo, vocês têm que obrigatoriamente entender tudo isso, tá? Não só essa questão dos honorários, tá? Entender como se propõe, como se defende a proposta de honorários, tá? Eu vou deixar o link aqui do meu curso essencial para o perito judicial, tá? Como também o quanto vocês poderão receber em caso de AJG. Lembrando que, embora o CPC estabeleça que os juízes devem tomar as medidas necessárias para o pagamento de honorários periciais após o trânsito em julgado, isso é uma exceção. A maioria dos juízes não está nem aí. Se você não correr atrás, você não vai receber. Tá? Eu até ontem eu fui tomar um lanche na confeitaria do meu ex-sócio, ele era perito engenheiro, e perguntei, pô César, você já recebeu aqueles trabalhos AJG que você prestou no período que a gente tinha sociedade? Ele falou, cara, eu nem fui atrás disso, tá? Porque certamente o processo dele já foi julgado, já teve decisão transitada em julgado e determinado quem deveria pagar os honorários periciais. Mas ele não foi atrás. Ele não foi atrás. Eu conheço diversos outros peritos que não vão atrás. Você tem que ir atrás. O serviço foi prestado por você. Mas voltando à questão de aceitar a nomeação sem ver a cópia integral do processo, entender a cópia integral do processo, as questões que estão sendo discutidas, quais são os pontos controvertidos, quais são os questionamentos das partes e do juiz, você correrá o risco de produzir uma prova pericial que não vai ser eficaz. Poderá, inclusive, levar o juiz, se as partes não conseguirem impugnar o seu laudo, levar o juiz a tomar decisões equivocadas e, no futuro, inclusive, se a parte que foi prejudicada conseguir provar que o teu laudo foi ruim, mesmo o juiz tendo homologado isso, você poderá sofrer diversas sanções judiciais, tanto na área civil quanto na área criminal.
Se você procurar aqui no meu canal, você vai encontrar alguns vídeos acerca disso. Tá? Então, gente, o vídeo já está ficando um pouco longo, tá? Eu peço desculpas para você, o meu óculos está meio torto aqui, isso me deixa nervoso, tá? Hoje eu fico por aqui, tá? Espero que isso esclareça dúvidas de todo mundo que de repente receber essa nomeação. Não vai lá e aceita diretamente. Não. Primeiro, leia o processo. Todos os peritos que eu conheço, que são bons peritos, eles falam exatamente a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês agora. Ok? Não é aquele negócio de sair aceitando a torta e direita. Saiba aonde você está se metendo. Beleza, gente? Hoje eu fico por aqui, tá? Eu peço para vocês que não esqueçam de dar o joinha aqui no meu vídeo, tá? Se inscrever no canal, caso ainda não estejam inscritos, e acionar aqui o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo meu for ao ar. Beleza? Ficamos por aqui. Uma boa semana para todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.